E aí, gente boa! Paz, irmãos! A paz, queridos! Que Deus abençoe a cada um de vocês, né? O Grayson tá aí com a gente. Irmão Grayson, Canamoed. Paz, irmãos! Meio sumido, mas primeira vez que eu faço uma live com o Grayson, né? Acho que não, eu já fiz contigo já, não já, Grayson? Fez uma vez já. Isso aí, o Grayson estava sumido, mas voltou. Só nos bastidores. Ele voltou para ficar. Isso aí, voltou para ficar. Amém, amém. Show de bola, gente. Nós estamos aí nessa live aí. Vamos falar um pouquinho sobre o dízimo, né? Vamos falar sobre ofertas, vamos tratar sobre essa revelação do dízimo no Novo Testamento, as sombras, né? E as realidades do dízimo. E também vamos abordar um pouco com relação à história, né? De como que essa questão do dízimo entrou na igreja, beleza? E se a igreja primitiva cobrava o dízimo, né? A gente vai tratar um pouquinho disso também. Beleza? Vamos lá. Grayson, quer começar a aula aí, Grayson? Você ficou quietinho. Vamos começar com o slide? Vamos botar ali, vou botar ele aqui para você. O dízimo de Jacó, né? A gente vai falar sobre o dízimo, irmãos. Um assunto polêmico, né? Um assunto que é muito mal entendido no meio do povo de Deus e que envolve a questão financeira, né? Que é a questão que mais mexe, né? Mais sensível do ser humano. Vamos ver se o dízimo fala de dinheiro, irmãos. Vamos ver se isso está na lei. Vamos ver se esse dízimo de Jacó nos diz respeito. O que o Senhor Jesus fala? Como ele mostra o dízimo no transcorrer da Escritura, no Novo Testamento, no Apocalipse? Como que os profetas entendiam o dízimo? Como isso estava na lei? Como que Jacó prometeu fazer a respeito do dízimo? Tudo isso a gente vai falar. Nossa opinião não mudou em nada, tá? Somos pastores, mas o nosso entendimento a respeito do dízimo continua o mesmo e é por isso que a gente está trazendo esse estudo hoje para vocês. Vamos lá, Grayson, mete bala, meu filho. Então vamos ler aqui o texto que está em Gênesis 28, de 12 a 17. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque, a terra em que agora estás deitado, eu darei a ti e à tua descendência. Você quer comentar ou lemos direto? Se você quiser fazer algum comentário, pode fazer. Eu tenho alguns aqui também, mas pode falar e a gente vai emendando as revelações, aí, os entendimentos. Então, beleza, vou terminar aqui. Então, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estenderá para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir aquilo que te hei referido. Despertando Jacó de seu sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse, o quão temível este lugar, a casa de Deus, a porta dos céus. Então aqui uma coisa para a gente prestar atenção aqui é na palavra descendência, que no hebraico quer dizer zerá. E essa mesma palavra, ela é utilizada para semente, né? Então essas são coisas que a gente tem que guardar, porque a gente vai usar elas mais para frente, né? Acho que tem continuação desse texto também, né? Tem continuação, ele depois está lá na lei. O legal aqui desse texto, para os irmãos entenderem, é que esse texto de Gênesis 28, ele do início até o final dele, ele é completamente profético. Completamente profético. Ele apontava para frente, por ser profético, e falava do Filho de Deus. Todo esse texto fala a respeito de uma descendência, que é Cristo, fala já leu a parte da pedra aí já, né? Que ele bota? Não, acho que é continuação. Não, é mais pedra não. É mais para frente. Uhum. Então, todo esse texto você vai ver
que ele é profético. Você vai ver a escada, você vai ver a pedra que ele bota a cabeça para dormir, depois ele vai erigir como coluna e colocar azeite sobre ela. Você está vendo que Deus está prometendo ali a Jacó uma descendência, e ele fala que a descendência em ti, na tua descendência, que é Cristo, Zerá, a semente, serão benditas todas as famílias da terra. E você pode ver que tudo isso que foi prometido para Jacó não se cumpriu. Não se cumpriu. Nada disso se cumpriu. E tudo isso se cumpriria num dado momento ao qual Deus está se referindo, que é a ressurreição. Vamos continuar lendo aí. Vai lá, Grace. Então, de 28 a 18 a 22. Consegue trocar o slide? Vai. É isso aí. Tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também um voto, dizendo: se o Senhor for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então a gente vê aqui que esse dízimo que Jacó prometeu aqui, ele nunca deu, né? Ele, assim como Abraão, Isaac e Jacó tiveram essa promessa de descendência, e Deus prometeu aquela terra para eles ali perpetuamente, né, na eternidade, nenhum deles receberam essa promessa até o momento, né? Então, essa descendência, ela se cumpriu. Ela se cumpriria com o povo de Israel, mas ela não se cumpriu na sua plenitude. Porque até o dado momento em que Jacó, Abraão, Isaac e Jacó viveram e depois morreram, Cristo, a descendência, não tinha nascido ainda. Não. Tinha que passar por Jacó, de Jacó as 12 tribos, e das 12 tribos, Cristo, a descendência a qual o texto se refere, a promessa. E também a possessão perpétua da terra também não havia se cumprido. Sim. Então, tudo isso nos remetia a coisas proféticas, as coisas que se cumpririam no último dia, que é o dia da ressurreição. Né? Olha só, eu fiz uma nota aqui, ó, dizendo assim, ó, o texto, Gênesis 28, de 12 a 22, o contexto dele é que Jacó, ele estava fugindo de Esaú por causa da questão da primogenitura, que ele tinha trapaceado, né? Ele tinha tomado a primogenitura de Esaú, ele foi abençoado por Isaac, e Esaú estava angustiando ele, a angústia de Jacó, estava perseguindo ele. Então, o contexto todo é esse. Então, olha só, o texto de Gênesis 28, 12 a 22 é profético, onde Deus, através de um sonho, mostra a Jacó figuras que revelam a Cristo, e que Jacó faz atos também proféticos que apontam para o fim dos tempos. Nesse texto, envolve promessas acerca da herança, da terra e da descendência, dos quais Deus havia prometido não só a Jacó, mas também a Isaac e a Abraão, ao qual ele não tinha se cumprido ainda. Em Hebreus 11 fala sobre essas coisas. O autor da carta aos Hebreus fala que eles viveram e não receberam aquilo, porque estava se tratando da ressurreição. Nesse contexto aí, de Gênesis 28, ele fala sobre... Ali, ó, tá aqui no início. No iniciozinho. Ele sonhou isso. Bem no iniciozinho ele fala dos filhos de Deus, da escada, né? Cujo topo atingiu o céu e os anjos subiam e desciam por ela. Isso está em João 1, dos versos 50 a 51. E essa escada é Cristo. Lá em João 1, os versos 50 a 51, ele fala que os anjos subiriam e desceriam sobre o Filho de Deus. Esse texto é todo apontando Cristo. Isso que eu quero chamar a atenção, irmãos. É profético e está mostrando Cristo o tempo todo. Outra coisa, a terra em que agora está deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Descendência, o Grayson já falou, é Zerá, no hebraico, que é semente. Guarda isso, mais na frente a gente vai conectar esse ponto.
Essa promessa também foi feita para Isaac e Abraão, e nenhum deles receberam. Isso está em Hebreus 11, os versos de 12 a 13. E todos eles, nenhum deles recebeu. Recebemos a confirmação do que estamos falando. Deus, quando falava dessa promessa, pensava na ressurreição. Dar a terra é futuro. Então a gente tem que entender que tudo isso, todo o contexto desse texto está falando da ressurreição. Quer falar alguma coisa aí? Sim. Você veja que ele faz uma promessa, né? De dar ao Senhor de tudo um dízimo. Né? Olha aqui, ó. Tendo levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto sobre o travesseiro e ergueu a coluna sobre cujo topo encontrou e tornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente, de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Está falando da descendência. Então, tudo que você prometeu para mim, eu vou te dar o dízimo. Quando que ele recebeu isso? Claro que não foi no momento em que ele estava vivo. E nem podia dar, porque ele estava falando de uma descendência. Jacó não tinha tido descendência ali. Não estava com descendência ali. Não estava ainda. Não Entendeu? tinha o Cristo ainda. Não tinha o Cristo, a descendência era Cristo. Isso não tinha acontecido ainda. Partiria das 12 tribos, né? Mas não tinha acontecido ainda. E ele teria que dar um dízimo ao qual ele não tinha recebido ainda, que era a terra e a descendência. Ele está falando que certamente daria esse dízimo. O problema é, na Escritura, em nenhuma parte dela, esse dízimo aparece. E Jacó dando esse dízimo. Não aparece. Então, esse dízimo, a gente pode afirmar que ele não foi dado por Jacó, porque estava mostrando, apontando para a ressurreição. Olha só, aí ele ainda fala assim no texto: a tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Irmãos, primeiro, a descendência, né, que ele fala que seria como o pó da terra, falando de Israel, falando de seres humanos naturais que saíram do pó da terra e que tornariam para o pó da terra. Essa descendência natural, que é Israel, ela teria que se espalhar. Primeiro, tinham que acontecer protocolos. Tinha uma ordem. Primeiro, ela tinha que existir. Depois, ela tinha que se estender para o Oriente, para o Ocidente, para o Norte, para o Sul. Ela tinha que se espalhar para depois, irmãos, em ti e na tua descendência serem benditas todas as famílias da terra. Então, tinham que acontecer etapas. E quando Jacó recebe essa promessa, nada disso tinha acontecido. Era preciso o povo de Israel ser espalhado pela terra, semeado pela terra. A boa semente, depois que era Cristo, o evangelho de Cristo, teria que alcançá-los. Mas primeiro teria que se espalhar, se estender como pó da terra. Tá certo? E a gente vai continuar mostrando. Notem que antes de receberem a terra, a descendência deveria primeiro se multiplicar, depois se estender, espalhar-se, e só no final todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então de Jacó sairia as 12 tribos iam se multiplicar, iam se expandir, ser abençoadas pela semente que é Cristo, e depois se cumpriria tudo isso. Tá certo? Então tinha uma etapa, tinha coisas um fluxo para ser seguido. Algumas pessoas vão argumentar assim, quer ver? Ó? Mas aí ele não está falando que se você me der comida, me der pão, me permitir que eu volte para casa em paz, né? E nada acontecer comigo, aí se você fizer isso comigo, Deus, tudo que eu receber financeiro, eu vou te dar como dízimo. Primeiro que depois não tem nenhum momento na Bíblia que ele dá dízimo. É essa a questão. Se tivesse alguma parte ali dizendo e cumpriu o seu voto, né, com Deus dando dízimo, aí a gente poderia, né, dizer alguma coisa. Mas como não tem, né, essa passagem, então a gente vê todo o contexto, não é só esse versículo, é todo o contexto, a gente entende
que o dar o dízimo ali é muito mais do que dar 10% de um ovelha, ou camelo. Dízimo não tem nada a ver tem uma com outra isso. coisa que a gente vai ver mais para frente. Olha só, ele fala assim, ó, eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir eu aquilo o que te hei referido. Deus está falando isso para Jacó, não que Jacó, quando voltasse da casa de Labão e fosse voltar para ali, ele estava se cumprindo aquilo ali. Não é isso. Ele está dizendo que quando você voltar aqui, eu vou te dar essa terra perpetuamente. Isso não ocorreu. Ele está dizendo que isso é profético, isso é vindouro. Era na ressurreição que Jacó receberia aquela terra a qual ele erigiu a pedra, botou a cabeça e chamou de Betel, casa de Deus. Era naquela terra que ele ia receber como possessão perpétua, quando ele voltasse ali. E a volta dele seria na vinda de Cristo, na ressurreição. Aí o pessoal fala assim, mas dízimo está na Bíblia. Pô, circuncisão também. Sim. Então circuncida aí. Embora. Olha só. Né? Vou continuar lendo aqui, ó. Outro ato profético, mostrando Cristo. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar. É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu. Erigir é estabelecer, e a estabeleceu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel, casa de Deus. Você está vendo que coisa profética que Jacó está fazendo aqui? A pedra que ele colocou por travesseiro, ele erigiu, ele estabeleceu por coluna e colocou azeite. Quem é a pedra fundamental da igreja? Quem é? Cristo. E o que ele está fazendo? Ele está estabelecendo essa pedra como coluna da casa de Deus. Ele está colocando azeite sobre ela. A palavra azeite, ungir, é machar, Messias, que no grego, no hebraico é machar, e no grego é Christus. Ungido, ele está ungindo a casa de Deus, a pedra que é Cristo e que tem no seu corpo a igreja. Ali é Cristo e a igreja, irmãos. É profético, é vindouro, a casa de Deus. A gente sabe que Deus não mora em templos feitos por mãos de homem. A gente sabe que aquilo ali é vindouro, é profético. E está se referindo a Cristo ungido e a igreja no seu corpo, a casa de Deus. E temos vários textos na palavra ao qual o fundamento é Cristo e nós somos pedras vivas que edificadas para a casa de Deus. Paulo fala sobre isso, não é Paulo? Fala sobre isso? É Paulo. Nós somos casa de Deus. Hebreus 3,16, né? O 3,6 que fala isso. Quer falar alguma coisa, Grayson? Pedro também fala, né, das pedras vivas, né? Pedro que isso. fala. Pedro para oferecer sacrifícios espirituais, né? É isso aí, olha só, eu botei assim, pedra estabelecida como coluna e ungida com azeite para edificar a casa de Deus, Betel. Esta pedra é Cristo, uma figura, onde recebe unção, mostrando como de igual forma ocorria com reis, profetas e sumos sacerdotes, e que essa mesma pedra edificada seria estabelecida por coluna da casa de Deus, que é a igreja, o corpo de Cristo. Essa unção, esse azeite, isso aí era costume acontecer com profetas, com sacerdotes, sumos sacerdotes e com reis. Então o poder, a unção era dada a esses. E quando ele unge aquela pedra, ele está num ato profético, colocando a unção, né? Derramando a unção no Cristo, no Filho e no Cristo. No corpo de Cristo, na igreja. De cima para baixo, na cabeça ao restante de toda a construção. E falando, essa aqui é a casa de Deus, Betel. Tá certo? E aí ele faz assim, ó. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus, e a pedra que erigi, que estabeleci por coluna, será a casa de Deus. Totalmente profético, falando de Cristo e da igreja. E de tudo quanto me concederes, ao qual Deus falou lá nos primeiros versos de Gênesis 28,
tudo que você me prometeu, certamente eu te darei o dízimo. O que Deus prometeu? Volta lá no contexto e vê. Terra e descendência. É isso que ele teria que dar o dízimo. Da terra e da descendência. Tá certo, irmãos? Certamente te darei o dízimo. Esse é o dízimo de Jacó. Ele está prometendo dar o dízimo a Deus daquilo que Deus daria para ele. Ele deu? Não. Quando ele vai dar? Num lugar específico, aonde ele vai dar, e quando ele vai dar? Na ressurreição. E aí Deus pega esse dízimo de Jacó, que Deus prometeu a ele, e ele falou que daria o dízimo, ele pega e aplica na lei. Você vai ver o verdadeiro sentido do dízimo em toda a Bíblia, irmãos. Você vai ver nos profetas, vai ver no Antigo Testamento, nos Salmos, você vai ver nos Evangelhos, em Cristo, você vai ver no Apocalipse. Só que você vai ter que pegar todos esses textos e somar um a um, para você entender o conceito do dízimo. Aí você vai entender o que Deus está construindo com essa mensagem. Certo? Aí agora ele vai começar a falar do dízimo da lei, aonde é sombra desse dízimo que Jacó havia prometido a dar a Deus. Deus ele vai pegar e vai mostrar sombras do verdadeiro dízimo, o dízimo do Novo Testamento. O dízimo, tem dízimo no Novo Testamento? Tem. É esse que a gente vai mostrar hoje, que está escondido na lei e que está prometido por Jacó no texto que a gente acabou de ler. Olha como começa esse texto. Vai lá, Grace. Então, olha como termina aqui o texto de Gênesis aqui, né? Certamente te darei o dízimo, né? Agora vamos ler em Deuteronômio. Ah, sim. Aqui também, ó. Certamente darás o dízimo de todo fruto das tuas sementes. Então, se a gente pegar que semente no hebraico é zerá, e descendência também é zerá, né? Já tem um vínculo direto aqui dos pontos. Uhum. Aqui, né, Deus está estabelecendo a lei, né? Porque eles vão herdar ali a terra prometida ali, e eles vão começar a plantar, né? E certamente darás o dízimo de todo o fruto da tua semente. Tem a parte literal, mas também tem a parte espiritual, né? Que ano após ano recolher do campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar em que escolhi para ali habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e dos primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor, teu Deus, de todos os dias. Então aqui a gente vê que ele está pedindo, além, né, das sementes, ele também está pedindo os primeiros animais, me perdi aqui, os primogênitos das suas vacas, das tuas ovelhas, de tudo ali que Deus pedia a primeira parte, né? Os primogênitos ali, e a gente sabe que esses primogênitos ali representam o filho, né? Então, as primícias, né, da colheita e também dos animais. Continuando o texto ali, Senhor teu Deus todos os dias, quando o caminho for comprido demais e não possas levar, por estar longe de ti, o lugar que o Senhor teu Deus escolheu para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão, e vai no lugar onde o Senhor teu Deus escolher, e esse dinheiro dá por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinhos, bebida forte e qualquer coisa que te pedir a tua alma, e come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegrarás tu e a tua casa. Deixa eu pegar o que eu ia falar aqui. Né? Eu quero falar dos versos 22 e 23. Para ali fazer habitar o seu nome, os dízimos do teu trigo, vinho e azeite. Não é isso, não? Isso. Daí tem uma questão aqui que ele fala assim, que se o caminho for longe, então, porque assim, alguns argumentos que alguns usam para defender o dízimo no Novo Testamento é que nós não plantamos hoje, né? E eles só podiam dar da plantação porque não tinha dinheiro na época, né? Mas aqui a gente vê que Deus mesmo manda eles trocar tudo que eles tinham por dinheiro, caso o caminho for longe, e quando chegar lá, compra de volta, né, por ovelhas, por bois, tudo aquilo que desejar a sua alma, e compra ali, né? Você vê que o propósito de Deus não era realmente dinheiro lá na antiga aliança, mas sim os frutos da terra, representando os seres humanos aqui, né? Cristo, a gente sabe que em Cristo tem o corpo dele, que tem a igreja, e tem as nações, né? Que através de Jacó serão benditas todas as famílias da terra. Então tá tudo embutido nessas coisas aqui, né?
Uhum. O legal é que no início do texto de Deuteronômio 14, quando ele emenda, né, parece que está tendo uma conversa, uma continuação de uma conversa. Quando Jacó fala, certamente darei o dízimo, aí Deus começa em Deuteronômio 14, na lei, parece que ele está emendando a conversa com Jacó lá em Gênesis 28, ele fala, certamente tu darás o dízimo de todo o fruto da tua semente. Olha só o que ele está falando. Tu darás o dízimo do fruto da tua descendência, da né? tua descendência. E aí ele fala, parece que ele tá mostrando, você vai me fazer isso sim. Só que agora eu vou mostrar para Israel a sombra disso. Que embaixo dessa sombra está escondido o meu filho e a igreja. E aí, quando ele disserta todo esse texto aí, ele está falando dos elementos da salvação. Ele está falando do trigo, esse trigo moído, né, que era dado no dízimo. Esse trigo moído fazia o pão, e esse pão nos remete ao corpo de Cristo. O filho foi moído, o pai agradou moê-lo. Ele foi, por isso que está isso em Isaías 53, que Deus agradou moê-lo, nos remetendo ao trigo, o fruto, que é Cristo. O fruto é Cristo, a descendência é Cristo, o fruto da tua semente, ele é Cristo, a semente, a descendência, que morreria, como está em João, e daria muitos frutos. Ele precisaria morrer. A gente vai ler esse texto aqui. E aí, na morte dele, se daria muitos frutos. É preciso que o trigo morra, seja plantado, morra, e não seja só... para que ele morra, nasça muitos frutos. É isso o contexto de Deuteronômio. Está falando, na sequência, de muitas coisas referentes à salvação. Está falando ali... A gente não falou aqui de azeite, ele não fala de azeite aí, não fala de... É nesse texto, não? Aqui, ó, aqui mesmo, aqui, ó. É. Teu azeite. É isso aí, ó. Primogênito. Habitar no meu nome. Comerás os dízimos do teu cereal e do teu vinho e do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas. O dízimo, esse dízimo aí, que esconde Cristo, está falando de azeite. Quem é que foi espremido no Getsemane? Getsemane significa prensa de azeite. Quem que foi espremido ali suou sangue, irmãos? De agonia, o Filho de Deus. Quem foi moído como trigo? O Filho de Deus. Quem verteu vinho, azeite, primogênito. O vinho mostra o quê? O sangue que remiu os nossos pecados. Esses elementos falam de Cristo. Por isso eles estavam na segunda aliança. Por isso eles estavam na mesa. Toda a lei, por exemplo, o dízimo, esse dízimo da lei é sombra, assim como a Páscoa era a sombra do sacrifício perfeito, assim como as primícias fala da ressurreição, é sombra da ressurreição, como o Pentecostes é o envio do Espírito, e assim sucessivamente nas festas. O dízimo é mais uma sombra que mostra Cristo e a igreja. Olha só que interessante, que Paulo vai usar uma expressão aqui que ele vai remeter a essas leis, olha só. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura Deus tem cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante, né? Aí ele vai falar que nós devemos praticar essas coisas espirituais. Então, nós vamos ver figuras no Antigo Testamento, por exemplo, vai me consagrar o primogênito. Então, todo meu filho primogênito está se referindo ali do Senhor, que não é primogênito, não é de Deus. Não. Primogênito ali está se referindo à igreja dos primogênitos, que é uma figura. Os bois ali e o trigo se refere a nós, ao que Paulo está dizendo, né? E vai falar sobre vinho, aí é espírito, é alegria, é azeite, é espírito, né? E por aí vai. Então, são figuras do Antigo Testamento que tipificam uma realidade do Novo Testamento. Exatamente. Essas questões de salvação do vinho, do azeite, do trigo, o vinho, para você extrair a uva, irmãos, do vinho, você tem que pisar nela. Você tem que moer ela também, igual o trigo. É para fazer o pão. E Cristo foi moído, foi pisado. Foi verter o sangue dele. Ele foi essa uva espremida. E ele foi o trigo que foi moído.
tudo isso foi Cristo e tudo isso aponta para a salvação. Você vê que isso tudo que está na lei é sombra de coisas que apontam para o Filho, coisas vindouras. E aí você vai ver assim, mas a gente vê na Bíblia um monte de pessoas dando o dízimo. Você vê na Bíblia um monte de pessoas fazendo circuncisão, e por isso você vai circuncidar. Mas sabemos que isso é espiritual. Você vai ver na Bíblia várias pessoas fazendo sacrifício, desde antes da lei. Mas nem por isso você vai sacrificar, porque você sabe que hoje isso é espiritual. Você vê Jesus até em Mateus no capítulo 8, ele falando assim, olha, você que foi curado de lepra, vai lá e oferece a oferta de Moisés ao sacerdote. O que está falando? Vai lá e sacrifica, meu filho. Porque Jesus ainda estava vivendo debaixo da lei. Por isso que ele manda o pessoal dar o dízimo. Por quê? Porque Jesus ainda não estava vivendo, né, naquele tempo, na nova aliança. A nova aliança vem depois da morte e ressurreição dele. Então, pegar exemplos de Jesus, que também foi circuncidado e viveu debaixo da lei, né, é estranho, porque nós vamos ver ali Jesus fazendo e dando ordens que também são coisas que estão debaixo da lei, como aquele sacrifício que eu acabei de falar, por exemplo, né? Esse exemplo esse está em Mateus 23, né? Mateus 23, 23, que Jesus fala para os fariseus, né? Que vocês dão o dízimo do endro do cominho, mas não praticam o essencial, que é a fé, a misericórdia e a justiça, né? Isso, você vê que o foco em Deus ali, ele não está instituindo, porque alguns usam isso para instituir dízimo para a igreja, né? Não, mas o que ele está dizendo ali é falando da essência, né? Que é a fé, a justiça e a misericórdia, que eles não estão praticando, né? Eles conhecem a lei, porém não praticam, né? Então a gente vê que o foco ali não é no dízimo, e sim na fé e na justiça. Me perdi aqui, a fé, a justiça e misericórdia. Misericórdia, né? O próximo. A questão da fidelidade ao dar o dízimo é mais um princípio que Deus estava formando no coração do povo de Israel com o dízimo. Tá certo? Porque essa mesma fidelidade, irmãos, nós temos que ter para com a obra de Deus para angariar almas. Vocês vão ver tudo isso. O irmão Leandro estava falando sobre isso aqui, que você deve fazer essas coisas sem omitir aquelas. Perfeito, na lei. Era para ser feito. O dízimo era para ser dado. Mas o verdadeiro sentido do dízimo a gente vai ver na volta de Cristo. Porque você é dízimo. E as pessoas que você traz para dentro da seara, para se tornar esse trigo, que a gente vai ler aqui, por que tá... Jesus ele usa essa metáfora da lavoura, da plantação do cereal, você vai ver por que a tua fidelidade, a tua santidade, o teu comportamento como primícia vai atrair a outros para ser como você e ser como Cristo. E você, com isso, você enche a seara. E a primícia é você, teu irmão e todos aqueles que você angariou para o reino, que se comportarem como Cristo. Vamos devagar, irmão. A gente está montando um entendimento para entregar no final. Aí, olha só, o texto que eu citei aqui é de Mateus 8, né, o versículo 2 e 4, né, que tem um leproso. Aí, esse leproso, Jesus limpa esse leproso, cura esse leproso, e ele vai falar assim, ó, olha, não o digas a ninguém, vai, mostra-te ao sacerdote, e apresenta a oferta de Moisés, que Moisés determinou, para servir de testemunha. A oferta de Moisés, depois de uma cura de lepra, é de Levítico 14, que é sacrificar, oferecer vivo, né? 2 rolinhas, 2 pombinhas, então, ou 2 aves. Então, na verdade, se você for querer usar Mateus 23, 23 como base de coisa que está debaixo da lei, então, quando alguém for curado, tem que oferecer rolinha também, porque Jesus também ele mandou fazer isso em Mateus capítulo 8. O dízimo, irmãos, não se trata disso. Quando você olha para a lei, você tem o véu de Moisés em cima. O que Deus está querendo mostrar e formar como um conceito do dízimo, a verdade sobre isso, está por debaixo do véu. Olha aqui o que Cristo fala. Por que Cristo usa o trigo como exemplo? Por que Abraão, por que Deus promete a Jacó a descendência dele e usa a palavra descendência como zerá, como semente, e na hora que ele vai falar do dízimo da lei, ele usa semente de novo, que é a mesma palavra zerá. Descendência e semente é a mesma coisa, zerá. Por que ele faz esse link para unir Gênesis 28 com Deuteronômio? É Deuteronômio 14, né? 14. Ele faz o link ali com essa palavra no hebraico, zerá. Por isso ele é tão importante, para falar de coisas
agrícolas de semente. E olha o que Jesus fala em João 12, verso 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo, olha o que ele está usando como exemplo, o cereal da lei. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Fruto da descendência. Sim. Fruto da descendência. Lá, Deuteronômio 14. Olha o que Jesus está usando. Ele está conectando o texto da lei aqui e falando que ele tinha que ser plantado, fazendo alusão a uma sepultura. Quando a gente morre, irmão, o que acontece? Você faz um buraco na terra e coloca o corpo. Tampa ele. Isso por isso, é isso que Jesus está falando aqui. Olha só. O trigo caindo na terra, se ele não morrer, ele não dá fruto. Ele precisava ser enterrado, morto, enterrado, sepultado, para quando ele ressuscitasse, no corpo dele, ele trouxesse a igreja gloriosa, o fruto da descendência. E a igreja é representada no campo de trigo, né? No campo de trigo. Grão de trigo ali, Cristo exatamente, sendo semeado. A seara, né? Na seara. A seara são o fruto do penoso trabalho de Cristo. É o fruto, são os trigos, a seara tá branca. E tem vários exemplos aí. Só que olha como é que ele faz a conexão do dízimo de Jacó com o dízimo da lei, nesse texto, na pessoa dele e na igreja. Olha aí. Esse texto é o link, é o que conecta. É isso aí, grão de trigo apontando para o dízimo da lei, o dízimo de Jacó, dízimo da lei, Cristo. Dízimo de Jacó, dízimo da lei, Cristo. Essa é a sequência que forma o verdadeiro sentido do dízimo. E eram 3 dízimos anuais, né? Então tem um dízimo antes da lei, na lei e depois da lei. Isso aí, tudo para montar um conceito para falar de Cristo, do seu sacrifício e da igreja, que é o fruto da descendência dele. É o fruto da descendência. É aquilo que foi prometido que Jacó daria o dízimo. Tá certo? Quer falar alguma coisa, Greiso? Então, outro detalhe ali, na lei ali, quem recebia os dízimos era a tribo de Levi. Que a vontade de Deus lá no início, lá, antes deles transgredirem lá com o bezerro de ouro, era que as 12 tribos fossem 12 tribos de sacerdotes, né? Então, através daquele pecado, apenas a tribo de Levi, ali, da linhagem de Arão, ali, que recebeu o sacerdócio, e eles recebiam esse dízimo. Agora, trazendo assim para a nova aliança, no sentido de se realmente existe dízimo em dinheiro na nova aliança, hoje a igreja representa as 12 tribos, e a igreja é sacerdotes, toda a igreja é sacerdote. Então, dentre esses sacerdotes, quais dos sacerdotes receberão esse dízimo, como era na lei, por exemplo, né? Só para a gente... Então, não sei se entenderam o raciocínio, né? Não tem sacerdote outro para receber, senão nós temos que dar dízimo entre nós mesmos, né? E realmente a gente faz isso, né? Quando a gente prega o evangelho, né? Se santifica, aí a gente está realmente buscando os dízimos lá de Jacó, que Jacó vai dar lá né, na ressurreição para o Senhor, né? E para existir dízimo tem que existir templo, e na nova aliança não existe templo. O que a gente tem por aí hoje não são templos, são apenas casas, são locais de encontro, né? Porque o templo da antiga aliança foi derrubado no ano 70 e dali acabou o dízimo literal. Agora existe esse dízimo espiritual que aponta para Cristo e a igreja. Né? Isso aí, ó, o irmão colocou aí, ó. Canal Vem Teu Reino, contigo, Igor, aí, ó. Não, eu já respondi a ele, eu coloquei aqui, ó. Né? Eu respondi ele ali no comentário. Tá logo abaixo dele ali. Ele botou aí, o Igor respondeu isso. Isso daí tem a ver com a questão do templo, tudo que ele acabou de falar agora, né? Do templo, né? Do sacerdócio daquele momento. Hoje, se você fizesse isso, teria que sacerdote dando dízimo para sacerdote, né? Porque verdade. Não teria como, né? Era o sacerdócio da tribo de Levi que recebia das outras tribos. Eram os sacerdotes que recebiam. Então, quem é que vai dar o dízimo hoje se todo mundo é sacerdócio real? Né? Então, seria mais ou menos isso daí. Uma explicação que ele já deu, né? Vou só falar o que ele acabou de falar agora. Né? Então, olha só. A gente entendeu a conexão que Cristo está fazendo ali,
que Cristo ele diz que ele precisa morrer para que o fruto seja colhido, certo? Isso tem que acontecer. E esse texto, Cristo também tinha na mente dele, Oséias 1, eu estou falando que o dízimo está nos profetas, está na boca do Senhor Jesus, no Novo Testamento, e está em Apocalipse, está lá. Olha aí, o que Cristo tinha na cabeça quando ele falou esse texto de João. Olha aí, Oséias 1, verso 11, o que diz? Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir, nem contar. E acontecerá que no lugar onde lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra. O texto aqui, irmãos, subirão, a tradução correta é brotarão da terra. Brotarão, porque isso aí está tudo a ver com... Todo esse contexto tem a ver com agrícola, com o sentido é agrícola. E olha o que ele fala, subirão da terra porque grande será o dia de Jezreel. E Jezreel significa Deus semeia. Deus está fazendo uma semeadura, está plantando sementes, falando da casa de Israel e da casa de Judá, as duas casas, que na volta de Cristo, quando ele morre, ele possibilita, quando ele morre e ressuscita no corpo dele, ele possibilita essa união. E quando brota da terra, brota o cabeça primeiro, ele é a primazia entre os mortos, e depois, agora, no dia da sua segunda vinda, vai levantar a casa de Judá e a casa de Israel. Judeus e gentios, congregados, unidos num só corpo, porque grande, e brotarão da terra na ressurreição. Você está vendo que todo o contexto de ressurreição e é profético? E aí ele usa, grande será o dia que Deus semeia. Por que semeia? Você se lembra que o pó da terra se espalhou por o norte, por o sul, se expandiu e se estendeu? Deus semeou a casa de Israel pelas nações, semeou Judá. E vai, na volta do seu filho, agora ele uniu toda essa casa pela fé, no seu sacrifício, naqueles que creram, mas no dia da sua vinda, ele vai fazer isso se cumprir cabalmente, porque grande será o dia que Deus semeou, que Deus semeia. E vai sair da terra, brotado como um trigo, o primeiro fruto, o descendente com o corpo, um monte de trigo plantado. E isso, irmãos, esse trigo também tem a ver com a ceifa de Apocalipse 14, que é o dia do arrebatamento. Isso tudo está conectado. E as figuras de linguagem sempre são agrícolas, falando do arrebatamento, falando da morte e da ressurreição de Cristo, falando da seara, falta ceifeiro, fala do joio e do trigo, tudo isso está se referindo à igreja, corpo de Cristo e ao Senhor Jesus. Vai aí, Gleison, alguma coisa? É isso que você falou mesmo, né? Aqui, conhecendo ali as promessas, você vai vindo, a descendência, né, vai cair sobre Efraim se tornando uma multidão de nações, o Judá sendo uma grande nação, né, como Deus tinha prometido para Jacó, uma nação e multidão de nações procederão de ti, né, a descendência. Aí, através das duas casas, essa divisão, aqui é a promessa de restauração aqui em Oséias 1, né, falando que os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão, constituindo uma cabeça, que é apontando para Cristo e a igreja, brotando da terra. Cristo foi semeado ali em João, esqueci o texto, que é João 12, né? Isso, João 12. Cristo sendo semeado, e a casa de Israel e de Judá brotando da terra, formando o corpo de Jesus aqui, né? Exatamente. Isso é tremendo. Olha aqui, ó. Olha só como a gente está relacionado com as primícias. Tá certo? Você se lembra que o dízimo da colheita era dado 3 vezes em 3 festas, né? Era dado na Páscoa, no Pentecostes e no Tabernáculos. As 3 festas que o povo tinha que dar esse dízimo e comer em Jerusalém. O importante é vocês entenderem isso. O verdadeiro dízimo só pode ser dado em Jerusalém. Está na lei. Eles faziam isso. Por isso que as nações lá, o pessoal que estava espalhado pelas terras lá, tinha que ir nas festas, nas principais festas solenes, as 3, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, eles tinham que subir a Jerusalém para dar o dízimo e comer lá. O dízimo do plantio, do trigo e da uva tinha que ser dado em Jerusalém e comido lá, e fora os animais que a gente já leu na lei. E era para ser dado as primícias.
Quem são as primícias, irmão, do trigo? A igreja. Vai ter joio na plantação? Vai. Vai ter trigo? Vai. Qual é a diferença do trigo para o joio? O joio é palha, não tem nada, não tem fruto dentro. Por isso que o joio ele fica em pé. O trigo tem fruto dentro, por isso ele pesa, ele faz assim, ele enverga. E essa figura é tão linda, por isso Cristo escolheu o trigo para dar exemplo. E esse era o cereal mais importante da lei, junto com a uva, porque o trigo com fruto, ele se submete, né? O fruto faz o trigo se submeter. Entenda o que eu estou parafraseando aqui. Os frutos de um filho de Deus, os frutos são obras de fé, baseadas, pautadas na submissão e na obediência a Deus, se reverenciando, se prostrando diante daquele que é Senhor. Por isso o trigo tem com frutos, ele tem essa envergadura, né? Essa submissão, vamos dizer assim. O joio não, ele é assim. E ele está no meio do trigo. Mas quando chega na plenitude da colheita, na hora do plantio, você conhece um que está dobrado, esse é o trigo bom que tem fruto, e você conhece o joio que está em pé. Por isso, na parábola do joio e do trigo, Deus ele não colhe, não manda o ceifeiro colher antes, porque podia matar trigo, que no início é tudo igual. Mas no final, irmão, as primícias vão estar dobradas diante do seu Senhor. Enquanto o joio vai estar ali, ó, para ser sacudido e a palha voar pelo ar, cair no chão e ser jogada no fogo para ser queimado, porque não tem fruto nenhum. Tá certo? Tem um texto em Apocalipse 14, a gente vai ler aqui, ó. Não, deixa eu ler esse texto de Tiago aí rapidinho. Toda a boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Nós temos que ser as primícias, porque o que dava-se no dízimo eram as primícias do trigo. Por isso somos como primícias. Tá certo? Cristo é a primazia das primícias, é a primazia dos que dormem. E o corpo dele são as primícias do trigo, dessa seara grande, que é o corpo de Cristo. Alguém quer falar alguma coisa? Sou eu que falo, pô. Primícias e dízimo é a mesma coisa, né? Sim. Você não dá os dízimos das últimas coisas, sim das primeiras coisas. Né? É isso aí. O rapaz está perguntando aqui, ó. Tem a luz lá de alguma coisa sobre Melquisedeque? Está perguntando por que Abraão deu o dízimo do Melquisedeque. Irmão. Esse aí eu já dei uma estudada. Posso dar uma passada? Fala aí, mano. Então, a gente vê ali que em Melquisedeque ele teve uma guerra, né? E ele foi lá e despojou lá o reinado. Então ele pegou todas as riquezas e, encontrando no meio do caminho Melquisedeque, ele deu lá o dízimo para Melquisedeque. Isso ali é uma figura, né, da batalha que vai ter aqui do Armagedon, né? Vai ser a batalha de Jesus e a igreja. Eles vão despojar o reino do inimigo e vão tirar as riquezas, né? E essa riqueza, representando a mesma coisa que Abraão está dando lá, é o dízimo que vai ser dado ali, né? No caso, o pai vai entregar para o filho, o filho vai entregar para o pai depois, né? Exatamente. Nessa ilustração mesma ideia, perfeita. Né? Exatamente. É quando o filho entrega ao pai texto de 1 Coríntios 15, não é isso? 15 e 28. Quando ele vence todos os inimigos, no milênio, não está todos os inimigos vencidos, não. Tem morte ainda. E tem o Hades. E o diabo está preso e vai ser solto. Quando ele vence tudo, ele entrega os despojos da guerra ao pai. Certo? Vai entregar a igreja, a noiva, vai entregar do ouro também, né? A mesma coisa que Melquisedeque, Abraão deu lá, o ouro, né? Exatamente. É uma figura da igreja também, né? Exatamente. O despojo, olha aqui, ó. Eu tenho aqui anotado isso aqui. O despojo é a esposa. Os cativos são as nações. Tá certo? Tudo isso ele vai entregar ao pai quando a Nova Jerusalém descer. E aí se cumpre o dízimo de Abraão. Tá certo? O dízimo de Jacó e o dízimo de Abraão fala de duas coisas muito parecidas, envolvendo Cristo e a igreja e as nações da terra. Tá certo? Só em figuras diferentes, dízimo de Abraão.
Vocês querem ver uma coisa? Deixa eu ver se é esse texto que vem agora. Vamos ver se... Ó, a religião pura, sem mácula, para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Isso aí são as obras de justiça dos santos, mais a santidade, o que nos torna primícias. O que nos torna primícias para Deus. É assim que devemos nos comportar, como corpo de Cristo, igual ao principal fruto, que é Cristo, que morreu para que dessemos outros frutos, que somos nós. Exatamente. Temos que ser exatamente como o trigo original, aquele que foi plantado e colhido, e no seu corpo nós, com ele. Então é isso. Temos que ser desta forma, como o Tiago está dizendo. Isso, para a gente ser aprovado, né? Tem que ter as obras de justiça, né? Não é somente aí, fé, mas fé e obras, né? E obras. Quer ler esse texto aí? Lê aí, Greiso, pra gente. Lá. Romanos 8, 22 e 23. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Então aqui a gente vê novamente a palavra primícias, né? As primícias do Espírito, né? Falando da igreja, falando das nações também, que estão gemendo também a aparição dos filhos de Deus, né? Para que haja justiça na terra, o reino de Deus seja estabelecido, né? Redenção, ressurreição, são os elementos que tem aqui no texto, né? Exatamente, a gente recebe as primícias do Espírito, né? A gente recebe isso, e isso é uma baita ajuda que Deus nos dá para que possamos nos santificar, agir de maneira justa. Santidade são os atos de justiça dos santos, a roupa limpa, e isso é que nos torna primícias, e com isso dar testemunho para que outros se acheguem a Cristo, através dos nossos atos de justiça. E assim a família vai aumentando. E o dízimo de Jacó vai ganhando corpo para ser dado naquele dia, no último dia. Aí vai falar assim, mas isso aí é antes da lei. O irmão está falando ali. Pois é, mas guardar o sábado também é antes da lei, porque Deus manda guardar o sábado. O irmão, no sábado ele descansou. O irmão ele ainda não entendeu. O irmão Leandro, eu vou botar aqui, ó. Eu entendi no ponto de vista de vocês, mas Abel e Abraão foi antes da lei. Irmão, eu já disse para você aqui no início que em Gênesis a gente está falando do dízimo. Gênesis sempre, é antes da lei. Sempre as primeiras coisas estão plantando para Cristo, né? Essa tudo, é a questão. Até o de Abel ali está falando do filho, por isso que agradou a Deus. Exatamente. Né? Olha só, o dízimo é um princípio. A lei, Deus estava mostrando, adestrando Israel, da mesma forma como ele fez no deserto. Estava mostrando o filho o tempo todo. Com a lei, ele estava tentando inserir dentro do coração duro de pedra daquele povo o próprio filho, para eles não se tornarem inculpáveis diante de Deus. Deus sempre quis manifestar dentro da lei o verdadeiro sentido de tudo. Nas festas, nos mandamentos, no dízimo. Tudo isso apontava para Cristo. Por isso, antes da lei também já tinha. Abraão deu dízimo. Caim e Abel deram o fruto, deram a primícia do que tinham. Tá certo? Esse relacionamento de Deus com os homens envolvendo a fidelidade sempre existiu. Isso é um conceito. Esse é um conceito, mas isso aí você quer engessar o dízimo nisso? O dízimo é muito maior que isso. Porque se for querer usar só o dízimo como exemplo, você vai estar exonerando um monte de outras coisas que eles faziam e que ninguém aplica isso aos dias de hoje, porque Abraão também fez sacrifício, matou um monte de animal, e ninguém faz isso hoje. Né? Então, por que só pegar um exemplo e não pegar o outro? Por isso que a gente está dizendo, né? A gente tem que pegar esses princípios que estejam explícitos no Novo Testamento, coisa que não está. Pela revelação, a gente entende o que é o dízimo. O dízimo, irmão, você tem que entender que ele vem sendo construído. Você tem que pegar textos e somar. Eu estou te mostrando textos aqui que o dízimo de Jacó, que Deus mostrou dentro da lei em sombras, com o véu de Moisés, no Novo Testamento, Cristo ele fala explicitamente sobre esse dízimo, que nada mais é que a própria igreja. O dízimo de Jacó, o dízimo que está escondido, é Cristo e a igreja.
E quando fala da colheita, está falando do arrebatamento. Quando está falando da ceifa, está falando do arrebatamento. Eu vou mostrar textos para você entender isso. Sim, Pedro, se a gente for pegar uma comparação no reino, é como se a igreja é 10%, né, numa proporção, e 90% nações. É mais ou menos essa ideia que tem, né? É isso aí. Porque é o melhor, né? É a primícia. Isso. A primícia, nós acabamos de ler um texto de Tiago que fala sobre isso, né? Nós somos as primícias. O texto diz assim: o campo é o mundo, mas a semente são os filhos, a boa semente são os filhos do reino. Entende? A boa semente é o que vai dar o bom trigo, é o que vai dar as primícias. Tá entendendo isso, irmãos? Tudo tá falando de plantio, de lavoura, de agricultura, e sempre apontando para o cereal mais importante, o que fazia o pão, os 12 pães da proposição, os pães que entravam dentro do Santo dos Santos, lá no Pentecostes, o que era comida, que servia de comida para os sacerdotes. Tudo isso, irmãos, você tem que também ter um entendimento das festas. Se você não entender as festas solenes, as 7 festas, você não vai entender nada disso que a gente está falando. Se você não entender as 2 casas, você não vai entender nada disso que eu estou falando. Você vai ficar agarrado, não, mas o dízimo, não, 10%, não, é a lei, tem que dar uma coisa sem anular a outra. Irmãos, você para de olhar para a lei e olha para todo o contexto e você vai ver explicitamente o que é o dízimo. O dízimo nada mais é que a igreja. O dízimo de Jacó é a igreja. A igreja com o seu descendência, com a sua descendência, que é Cristo. Cristo e a igreja. Esse é o dízimo. Esse texto de Apocalipse. Antes de falar dele, eu vou ler um texto de Amós. Olha esse texto de Amós, que tremendo. Como, mais uma vez, nos profetas, é usado a figura da agricultura, do trigo, para falar das 2 casas de Israel, para falar do arrebatamento. Olha que figura esplêndida que Deus usa como ilustração. Quer falar, Grayson? Usa aí, fala aí. Eu sei que você estudou isso. Então vamos lá, então. Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu os destruirei sobre a face da terra, mas não destruirei de toda a casa de Jacó, diz o Senhor, porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como sacode o trigo no crivo, sem que caia nem um só grão. Então aqui a gente vê aqui falando de Jacó, né? Já tem toda a descendência, que é a casa de Israel ali, né? Através da casa de Israel, ele sacudindo, foi dividido entre as nações, e agora no arrebatamento vai ser sacudido, né? Tudo se cumprindo. Esse texto de Amós é tremendo, que está se cumprindo aquela promessa lá de Gênesis 28, né, que a gente leu. Dá uma passada no próximo slide ali, que tem a fotinha ali do como que é feito. Olha o crivo aí. O crivo está na mão dele ali, ó, o trigo sendo balançado. Essa ilustração é tremenda. Ele pega o trigo, sacode, dá a peneirada assim, joga pro alto. Aí quando ele joga pro alto, a palha toda do joio voa. Só vai ficando o fruto, né? Os frutos do trigo. E aí é uma figura do arrebatamento, como se ele pegasse, sacudisse com a peneira assim, e jogasse pro alto, o trigo ia pro alto, para o encontro com o Senhor nos ares, enquanto o joio voava e caía na terra para ser queimado. Essa imagem é tremenda. Mostra isso aí depois de ser colhido, tá, irmãos? Depois de ser colhido. Você vê toda a figura do arrebatamento aí. Se lembra que o trigo, né, a descendência, tinha que ser espalhada, porque grande seria o dia que Deus semeia. Deus semeou a casa de Israel. E aí esse texto está falando disso. E aí quando ele colhe e coloca na peneira e joga para o alto, fala do arrebatamento. E o joio sendo separado para cair no chão e ser queimado. Isso é tremendo, irmãos. Esse texto é tremendo. Você quer ver uma outra ilustração desse mesmo texto? Está aqui em Apocalipse 14. É o mesmo. Quer ler aí, Grayson? Vai aí pra gente. Vamos lá. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu, e aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então, ok?
outro exemplo, né? Mesmo do exemplo do crente, Mesma coisa. aqui a colheita através da foice, né? Jesus ali passando a foice e colhendo, né? Transformando os corpos ali, primeiro os mortos, depois os vivos, sendo transformados, recebendo um corpo glorificado aqui, né? Exatamente. Olha só, quem ceifa é o dono da seara. Ele ceifa o trigo como ele fala em Mateus 6. E o joio, ele vai queimar, que são os ímpios. O joio é um ímpio. Cristo brotou e deu muito fruto, igreja. E agora é a hora da plenitude dessa colheita de trigo. A seara está pronta para a grande colheita. É nesse dia que Jacó dará seu dízimo, entrega o seu dízimo, uma vez por todas, na plenitude da colheita, para entregar em Jerusalém, na festa dos tabernáculos, nos colocando dentro do celeiro de Deus. Olha só que tremendo, irmão, o conceito do dízimo. Por isso que o dízimo de Jacó, conforme estava na lei, né, expresso na lei em sombras, teria que ser dado e comido em Jerusalém. O que vai acontecer em Jerusalém, irmãos? O que vai acontecer em Jerusalém? A bodas do Cordeiro. Você está vendo que a plenitude da colheita, ela é dada. Você pode ler pela lei. A plenitude da colheita, ela era dada. As primícias da plenitude da colheita, tinha uma primeira colheita no início, nas primícias. Por isso era a festa das primícias. Lá você tirava o dízimo, a 10ª das primícias lá e dava no dízimo. No tabernáculos, era a plenitude, era o final, era a plenitude da colheita. E era dada as primícias da plenitude da colheita. E não era só dado o trigo, era dado a uva também. A plenitude da colheita da uva, a primícia da uva. E você, quando você lê Apocalipse 14, você vai ver que logo depois desse texto, que é a ceifa, vem a vindima. Aqui é o arrebatamento, a colheita da primícia do trigo, e logo embaixo a vindima é quando Cristo vem pisar o lagar do furor da ira de Deus, a cabeça dos inimigos na batalha do Armagedon. Você já notou que o Armagedon ele parece um lagar onde era pisadas as uvas? Por isso, quando você lê Apocalipse 14 e vê a vindima, você vê a parábola ali, a metáfora de uvas. Porque tudo isso tinha que ser, a plenitude disso tudo, tanto da colheita do trigo, o arrebatamento, como o da uva, o pisar do lagar da ira de Deus, tinha que acontecer antes da festa dos tabernáculos. Porque isso tinha que ser entregue em Jerusalém. E aí entra na história aí, você vai ver que nas bodas do Cordeiro, você vai ler lá em Ezequiel, você vai ver que Ezequiel e Jeremias ou Zacarias, acho que é Jeremias, que fala que vai ter uma festa com bois gordos, tutanos, vinho velho. Tudo isso é produto daquilo que a gente leu na lei. Que eles comeriam os carneiros, os bois, tudo ali que era entregue para ser comido, o dízimo era comido em Jerusalém. Por isso a festa dos tabernáculos é em Jerusalém. Por isso que a bodas do Cordeiro é em Jerusalém. Por isso que tem festas com vinhos velhos, tutanos, bois gordos, em Jerusalém. Quem é que está dentro da festa de Jerusalém? Na festa dos tabernáculos, na boda do Cordeiro? O trigo, as primícias e as uvas que sobraram, que passaram pelo tribunal de Cristo, as nações, e vão estar dentro da festa dos tabernáculos, porque as uvas ímpias foram pisadas no lagar do furor da ira de Deus, por Cristo. Lê Apocalipse 14, a vindima, que você vai ver o que eu estou dizendo. Olha como isso é tremendo, irmãos. Olha como esse recado de Deus, falando do dízimo, se completa em Apocalipse de maneira perfeita. E aí você não tem como você não entender isso. Entende? Você não tem como você não entender essa questão. Você tinha coisas para mostrar, não tinha? Tem, eu vou... Nós vamos agora entrar na parte histórica do dízimo. Rapidamente, o Igor vai fazer uma breve ministração a respeito disso aí, ó. Esse slide também vou disponibilizar lá no grupo, tá? São 2 slides que nós temos, né? O dízimo da igreja primitiva, o verdadeiro dízimo, né? Aí, gente, nós temos aqui o dízimo no período anteniceno, né? O que é anteniceno? Antes de Niceia, né? Antes de 325, como que a igreja primitiva ela entendia com respeito ao dízimo, né? Aí, olha só, isso aí é um historiador cristão ele falando, né? Há evidência de que a igreja que viveu depois dos apóstolos e antes do concílio de Niceia
não ensinava e nem praticava o dízimo, tá? Então, há evidências de que não havia o ensino, tá ali a fonte, tá? Para quem quiser depois, tá ali a fonte. Então, se você for procurar em todos os documentos da igreja primitiva, você não vai encontrar absolutamente nada que remete ao dízimo. O que você vê inferências, igual de Hebreus, é uma inferência que ele faz relatando um fato, mas não como uma ordenança, né? Uma ordenança você não vê, tá? O Irineu de Leão, né, que é do ano 130 a 202 depois de Cristo, que ele é o 12º bispo de Lyon, ele ensinou que a liberalidade da doação cristã deveria exceder o dízimo, abranger todas as postas e visar o benefício dos pobres, né? Você que fala, como que a igreja vai se manter sem o dízimo? Não é que a igreja vai se manter sem o dízimo, é que a oferta ela é maior do que o dízimo, tá? Porque quando você libera o dízimo, o pessoal pensa, graças a Deus, não vou dar mais R$200 de dízimo. Aí na hora de ofertar, oferta R$2. Então, muquirana. Que, na verdade, o dízimo ele é menor do que a oferta, porque a oferta é liberalidade e o dízimo é obrigatoriedade. E no tempo da graça, a gente não vive sobre a obrigatoriedade, nós vivemos sobre a liberalidade. Tá? Olha o que ele vai dizer. E por isso eles, os judeus, tinham de fato os dízimos de seus bens consagrados a ele. Mas aqueles que receberam a liberdade puseram de lado todas as posses para os propósitos do Senhor, dando alegremente e livremente não as poções menos valiosas de suas propriedades, uma vez que eles têm a esperança de coisas melhores futuramente, como aquela pobre viúva que depositou todo o seu sustento para o tesouro de Deus, né? Então, quando a gente fala que a gente não é a favor do dízimo, não é que é um caminho liberado para você ficar dando mixaria para o Senhor. É porque a sua justiça tem que exceder a dos fariseus. Então, se eles davam o dízimo, a sua oferta tem que cobrir o dízimo. Certo? Não é para diminuir a oferta, é para aumentar. Então, se a igreja ensinasse isso, seria melhor, né? A oferta é tudo aquilo que você pode dar segundo o teu coração. Com desprendimento, irmão. Não é aquele negócio, eu vou dar porque senão Deus vai me amaldiçoar, eu não vou receber. Esquece, Deus não está aceitando nada dessas porcarias, não. É segundo o seu coração. Dá com medo. Senão vai vir o devorador, né? Desprendido. O demônio. Pô, aí pega os textos de dízimo, não tem nada a ver com isso. Dízimo não é nada disso, dízimo não é dinheiro. Oferta. Oi? Aí tem essa questão de dar também, né? Só que para quem que a gente tem que dar? Né? É só pro meu líder que me não é para o líder, né? Claro que tem alguém que vai administrar esse dinheiro. Não, mas é como é feito assim hoje, né? Só naquele um que é o cabeça ali da congregação? Não. Você tem que dar com essa liberdade de ajudar o seu próximo, seu vizinho, né? É você fazer a justiça de Deus aqui na terra. Exatamente. Eu já congreguei. Fazer a justiça, né? Eu já congreguei e eu via irmãos dando ofertas na igreja, lá no gasofilácio da igreja, e ter irmãos do seu lado passando fome, irmão. Comendo salsicha há 6 meses, com problema gástrico, sofrendo enfermidade na carne, porque estava comendo salsicha há 6 meses enlatado, passando dificuldade financeira, com aluguéis atrasados. Irmãos, e aí você vai pegar o dinheiro, a tua oferta, cara, ora. Por isso eu acho tão importante você orar, pedir discernimento a Deus, a quem você vai abençoar. E ele vai, comigo sempre foi assim, ele vai te direcionar, irmão. Você pode ter certeza. Naquele dia, eu estava com a minha oferta na mão, eu pedi direcionamento a Deus. Se era para dar ali na obra, que é justo, é lícito você dar, porque ali tem ar refrigerado, ali tem luz, água, tem tudo aquilo ali que... Uma cadeira aconchegante para você sentar. Banheiro que limpa, banheiro, exatamente. Material e tudo mais. Então, tudo ali é justo você dar. Entendeu? Da mesma forma que você oferta para a vida de outros irmãos aí pela internet, pelo Igor, para ele trazer, se dedicar aos estudos, para ele trazer o alimento para você. Tudo isso é lícito. Mas se você estiver ali orando e Deus te falar, olha, você vai dar para aquela pessoa ali, vai aparecer uma pessoa na sua frente. Pô, aquela irmã apareceu minutos antes. Eu estava pedindo direção de Deus, ela apareceu na minha frente. Eu não sabia de nada, eu fui dei para ela. Depois ela, no final do culto, ela veio me agradecer chorando, porque ela estava orando a Deus para que alguém
alguém aparecesse para dar essa provisão para ela. E que Deus tinha usado a minha vida para dar a provisão para ela. Amém, irmãos? Esse é o sentido da oferta. É você dar sabendo que vai abençoar alguém desprendido. Entendeu? Desprendido daquilo ali. Aí é o texto de Clemente de Alexandria, ó. Ele vai dizer, ó, menciona dízimo 2 vezes na sua obra Estromata. Olha o que ele vai dizer. Além disso, os dízimos dos frutos e dos rebanhos ensinavam, era uma instrução, né? Ensinavam a piedade para com a divindade, para com Deus. E não agarrar tudo com cobiça, mas comunicar dons da bondade para com os vizinhos, pois foi por meio destes, os dízimos, eu acho, e das primícias que os sacerdotes foram mantidos. E nós agora, portanto, compreendemos que somos instruídos pela lei em piedade, e em liberalidade, e em justiça, e em humanidade. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte, tudo que estava ali na lei era um ensino para algo superior. Então, os dízimos dos rebanhos ensinavam o quê? Que eu deveria de treinar o meu coração para uma vida piedosa e não me agarrar com a cobiça. Era isso que o dízimo na lei ensinava. Na graça, eu tenho que superabundar isso. Na graça, menos ainda, né? Porque ali eu estava preso na lei, mas a lei me ensinava que eu não deveria estar com o coração preso nisso. Agora não, agora eu vivo pela lei da piedade, liberalidade, justiça e humanidade. É sempre superior ao Antigo Testamento. O Tertuliano vai dizer assim, ó, embora tenhamos nosso cofre, né, este não é constituído de dinheiro de compra, para comprar a salvação, que é o que o irmão está perguntando aqui, né? Está perguntando se isso interfere na salvação. Não interfere. Como no caso de uma religião que tem seu preço, né? No dia mensal. Se desejar, cada um coloca uma pequena doação, mas só se for do seu agrado, e somente se puder, porque não há compulsão. Tudo é voluntário. Esses presentes são, por assim dizer, o fundo de depósito de piedade. Então, nada na igreja primitiva ela era feita por uma questão de obrigatoriedade, mas tudo por liberalidade e sem aquela questão de eu tenho que dar um grandão. Você tem que dar o que você pode dar. Mas aí, claro, como você tem um coração de liberalidade, você não vai dar mixaria, entendeu? Porque é impossível você dizer que ama muito ao próximo, mas você não dá nada pro próximo, né? Ó, Cipriano vai dizer assim, amarrados por ansiedades e questões mundanas, mas em honra dos irmãos que contribuem, recebendo como se fossem dízimos dos frutos, eu recebo como se fosse, não é que eu recebo o dízimo, eu recebo como se fosse. Não tenho que se retirar dos altares e sacrifícios, mas posso servir dia e noite nas coisas celestiais e espirituais, né? Então ele está dizendo, o dízimo, mais uma vez, ele serve como parâmetro de que eu me desprendo das coisas do mundo e na graça eu vou usar esse parâmetro para que, da mesma forma como eles faziam, eu também farei no Novo Testamento. Mas só que agora não é uma lei ali que eu tenho que ser obrigado a dar, mas é a lei da liberdade. Mas nessa liberdade eu tenho um coração voluntário. Amém. Isso aí. Exatamente. Quando foi institucionalizado o dízimo? A Igreja Católica institucionalizou a cobrança no Concílio de Macon, em 585, estabelecendo a quantia de 10% das posses dos fiéis. Mas foi Carlos Magno, rei dos francos, que expandiu a prática, conforme alargava seu império no século IX, difundia a cobrança nas regiões conquistadas. Com o tempo, os governos entraram na jogada. A igreja permitiu reis a cobrarem o dízimo, mediante o compromisso de expandir a fé cristã. Com a separação entre igreja e Estado, a partir do século XVIII, o dízimo voltou a ser um tributo exclusivamente religioso. Tá vendo de onde saiu isso, irmãos? O que tem a ver isso com a palavra de Deus? O dízimo relacionado com dinheiro. Olha onde foi instituído isso. O conceito de dependência, de fidelidade, eram conceitos aos quais Deus ele queria construir desde o povo de Israel até a sua igreja. Mas a fidelidade a ele, a santidade, você se tornar primícia, entendeu? Como lá em Apocalipse fala, aqueles foram comprados como primícias, os 144 mil foram comprados como primícias, não se contaminaram com mulheres, castos, é isso que está escrito na palavra.
essa forma de você proceder te confere santidade, e é pelo Espírito. Entende? Não tem nada a ver com dinheiro. Olha onde isso foi estabelecido. Foi estabelecido aí, ó. Foi estabelecido por quem foi o cara aí? Carlos Magno. Carlos Magno, nome de jogador de futebol. Carlos Magno aqui, ó, ele colocou, né? Ele permitiu, expandiu a fé cristã, mas teve o iluminismo, você conhece a história, das revoluções, e aí houve a separação entre a igreja e o Estado. Mas as igrejas continuaram com a prática do dízimo, né? Mas a questão está falando aqui assim, né? Se for pela linha de raciocínio de Malaquias e Apocalipse, corre-se o risco de perder a salvação. Mas não é o dízimo que faz perder a salvação, é a avareza. Entendeu? É a avareza que faz perder. Não é a prática de deixar de dizimar, mas é a prática da avareza a qual eu oferto ou por constrangimento ou por obrigação, né? Que é que Paulo fala, né? Ou não sendo com alegria, né? Então não é a questão de o dízimo em si, mas é a avareza. Viu né? O que aconteceu com Safira e... Qual é o nome do cara? Ananias e Safira? Safira e... Ananias. Vê lá o que aconteceu com eles, porque mentiram a Deus por causa da avareza deles. Morreram, caíram duro. E ali era oferta, tá? Não era dízimo. Estavam ofertando. Não deram segundo o coração deles. Deus não pediu para fazer aquilo. Eles se proporam a fazer e mentiram. Deus foi lá e falou, não brinca comigo não. Vocês estão mexendo com o Espírito de Deus. O próprio Deus vocês estão enganando. E aí, ó, pum, caiu duro. Tá certo? Porque não tinham um conceito formado dentro deles. Do desprendimento, sabe? Em ajudar ali aos irmãos, a comunidade cristã ali, do que estava se reunindo ali com os apóstolos. Deus não obrigou eles a fazer nada. Era para ser voluntário. Eles mesmo que proporam vender lá e dar para Deus. Não. E mentiram. E aí caíram duro. Avareza. Mas eles foram castigados porque foram chamados de ladrões, roubando, né, a Deus. Mas ele está falando numa época, né? A gente acabou de explicar isso o tempo inteiro aqui. Ele está falando isso para um momento da história, né? Na Antiga Aliança. Aí você pegar um contexto daquela história da Antiga Aliança e aplicar para o Novo Testamento, já não vai caber. Né? Já não cabe. Mesma coisa que eu falar que eu posso ter 2 mulheres porque naquela época eles poderiam. Não. Ali é um momento da história. A gente está num outro momento da história. Exato. Olha o que diz aqui também em 2 Coríntios 9. Diz ali, né? Que conforme está escrito, espalhou e deu aos pobres a sua justiça. Permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, multiplique a vossa sementeira e aumente os vossos frutos da vossa justiça. Então ele está comparando a semente, né? Quanto mais a gente semear, mais a gente vai ter. E no sentido de a gente poder semear mais, né? Para que aumente os nossos frutos de justiça. Então a gente vê que através da nossa contribuição são obras de justiça, né? Que Deus considera como obras de justiça essas coisas. E na prática, né, Grayson? Onde eu congregava, pedia dízimo lá. Aí você vai perguntar, você dava dízimo? É o que eu falo, né? A minha oferta era superior ao dízimo. Então, como que eu vou fazer isso? Dinheiro é dinheiro, pô. Se é 100, se é 200, eu vou separar, né? Dinheiro é dinheiro. Então, na prática, eu já fazia isso, né? Como que eu vou dividir isso? Lá tem a divisão. O dízimo é uma coisa, a oferta é outra. Só que como eu não tenho essa visão, eu fazia isso tudo junto, né? Não que eu dava o dízimo, mas é que se misturava. Por quê? Porque a oferta já supria o dízimo, entendeu? Então, em dinheiro, trocar 6 por meia dúzia, porque no fim era a mesma coisa. Era tudo, no final das contas, batia sempre o mesmo valor. Querer dividir para saber o que é de quê, isso daí para mim não interessa. O importante, né, é fazer as coisas para Deus. O que não pode ter é injustiça no meio do povo, né? Uns com mais e outros passando fome, né? Então aqueles que é o que acontece hoje, né? É o que acontece. A má administração. Você vê irmãos dentro de congregação dando dízimo aí, os caras enriquecendo, fazendo o templo dobrar de tamanho, e ali nas cadeiras ali, gente passando fome, morrendo, cara. De fome. Aonde está a justiça isso?
Ah, mas eu estou dando o dízimo para Deus, eu não quero saber. Não, tu está dando dízimo para Deus, você pode abençoar o teu irmão. Você tem que ser um Dá instrumento oferta. de justiça, né? Exatamente. É isso que a gente tem que ter. A gente tem que ser instrumento de justiça aqui na Terra. A gente vê tanta injustiça no mundo e a gente tem que fazer diferença. Tem que ser o sal da Terra. Literalmente, né? Exatamente. Né? Então, assim, o grande medo de alguns... Acabou já? Já. Uhum. O grande medo de alguns pastores é que, ao entrar nesse assunto, perca a receita. É. Mas se você ensinar isso com um entendimento, eu penso que a receita vai até aumentar. Sim. Ó, a gente tem um exemplo ali, né? A própria denominação ali, como é que é? CCB? A CCB Congregação, não né? cobra dízimo. Não cobra dízimo. Os caras estão espalhados em todo lugar aí. É? Então o dízimo não é um princípio de, se eu não cobrar, a igreja não cresce. Né? Eles são de exemplo, né? Não, e se você for ver, a CCB é uma igreja, aparentemente, em comparação às outras, humilde, né? Porque é sempre daquele mesmo estilo, pequena, né? Com aquele formato do século XX, né? E tá ali, daquele jeito ali, com coletas. E é uma das maiores igrejas do Brasil. Se você chegar e ensinar a respeito do verdadeiro dízimo e ensinar a igreja, adestrar a igreja a respeito do verdadeiro sentido do dízimo, não vai mudar em nada. As pessoas vão agradecer e por ser gratas, vão ofertar na vida da igreja. Por que o cara vai abaixar a oferta dela? Não vai. É só você entender que uma coisa não tem nada a ver com dinheiro. Dízimo não tem nada a ver com dinheiro. Não tem nada a ver com 10% do teu salário. Não tem nada a ver com isso. Dízimo tem a ver com almas para o reino. Tem a ver com o Seara. Tem a ver com arrebatamento. Tem a ver com ressurreição. Sabe? Tem a ver com tabernáculos. Não tem a ver com dinheiro. Sabe? Agora, você ofertar, você está dando muito mais que o dízimo. A oferta faz a igreja, faz a reunião, faz ali as pessoas. Se você tiver o discernimento, você dá muito mais. Em gratidão à vida daquela pessoa que tá responsável pelo culto, está responsável pela reunião, está provendo alimento sólido da palavra para você, você vai ser muito grato. Assim vai ser no milênio, irmãos. No milênio vai ser assim. As nações vão ser gratas aos sacerdotes e vão levar das suas riquezas, é o que está escrito. Voluntariamente. Porque a atmosfera da Terra vai estar produtiva. Todo mundo que conhece o milênio sabe que aquele que planta, vem logo aquele que colhe. Os outeiros destilarão mosto, fazendo uma alusão à alta produtividade. Um reino de justiça e paz, sem injustiça, sem desequilíbrio. Sem desigualdade. Desigualdade, essa palavra, sem desigualdade. As nações vão porque sabem que Cristo é a igreja que promove isso, irmão. Eles vão dar o melhor da sua terra para a igreja. Vai ter essas ofertas no milênio. Voluntariamente. A Bíblia fala em Apocalipse 22, até na eternidade será assim, que darão honra e glória das nações. Esse é o princípio ao qual Deus, através de Cristo e a igreja, vão colher no milênio. Isso vai se cumprir no milênio e todas as famílias da terra serão benditas na descendência de Jacó. É ali, no milênio, que isso se cumpre cabalmente. Tá vendo como o dízimo ele transcende muito mais do que tudo isso que você imaginava que era? Até no milênio, irmãos, vai ter dízimo. Até na eternidade vai ter dízimo quando Cristo der o dízimo de Abraão, igual o que Abraão deu. Lá é a sombra. A realidade, como o Gleison explicou, a realidade é quando Cristo entregar o reino ao Pai. Ali você vai ver o dízimo de Abraão se cumprindo na cabalidade, né? Cabalmente. A pessoa quer ficar presa na lei, né? Não, eu tenho que fazer, não sei o quê. Se quiser ficar preso na lei, tudo bem, né? Aí é contigo, né? Ô, irmão, olha só que eu particularmente sou grato a Deus pelo ministério da graça de Deus e não me vejo em não dar, não ser dízimo. Irmão, você dá o dízimo se você quiser dar. Não, mas se ele quer ser dizimista, prega o evangelho, se santifique. Esse é o dízimo, né? Exatamente. Esse agora, é se você quer dar dinheiro, a gente tem que dar dízimo. Exatamente. Você dá o dízimo, você chama como você quiser, mas entenda que Deus não entende dessa forma. Deus sabe a tua gratidão, sabe o teu desprendimento e vai receber de bom grado.
porque sabe o teu coração. Mas entenda que ele não recebe dízimo de você. Vamos supor Porque que você não ter está dízimo. apto a dar dízimo. Ó, vamos supor que eu estou frequentando uma igreja, eu chego lá e dê R$100 de dízimo e R$50 de oferta, assim, né? Cada culto, 10, 20, né? Fecha o mês, no final do mês, totalizou R$150 e o padrão é esse, tá? Todo mês, um padrão de R$150, 100 de dízimo e 50 de oferta, tá? Aí eu chego para você e te ensino, né, o princípio do dízimo. Você já não dá R$150, só que ao invés de você falar que está dando dízimo, você vai dar R$150 de oferta. O que mudou? Mudou nada. O que mudou? Tá com medo de quê? Tá com medo de quê? Qual o problema? Não mudou nada. Você só enriqueceu o entendimento. Você está botando o pingo nos is. Isso. Sabendo o que está fazendo, com entendimento. Com entendimento. Dízimo, você é o dízimo. Você não dá dízimo, você é o dízimo. Você é, irmão. Entende? Você é um dízimo que dá oferta, pô. É isso aí. Você é o trigo que dá o mantimento. É isso aí. Entende? É só botar o pingo no i. Ninguém tá falando para você deixar de nada, não. É. Você tem que abençoar os irmãos. Quer dizer que se você pegar o seu dízimo e colocar no gasofilaço da oferta, você vai ser amaldiçoado? Né? Pô, meu irmão, aí já é demais. Né? Não tem como, pô. Continua dando o mesmo valor, só que com entendimento. Era isso que eu fazia onde congregava. É isso aí. O valor, continuava ali o valor, né? Era o mesmo valor. Só que eu fazia com entendimento. Não é porque eu mudei de sacolinha que eu vou ser amaldiçoado. Deus sabe disso. É muita falta de entendimento, irmão. Agora ó, como diz ali, fala, como diz ali em Malaquias 3:10, que é usado, né, para instituir o dízimo para a igreja. Ali ele estão repreendendo os sacerdotes, né, que eles estavam roubando da oferta, que era... O que era oferta na antiga aliança? Era os animais, estava dando animais cegos, coxos, né, doentes. E ali no verso 12, verso 3, verso 12, diz assim, depois dele repreender, que, né, vós tem me roubado nos dízimos e nas ofertas, daí ele diz assim, e todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Quando que entregando o dízimo, isso aconteceria, né? Todas as nações vos chamarão felizes. Né? Se a gente pegar um contexto profético que ele está falando aqui, não, quando a igreja estiver instituída, o reinado de Cristo com a igreja, aí sim todas as nações vos chamarão felizes, né? Porque vós sereis uma terra deleitosa, né? Uma terra de justiça, paz e alegria, né? É o que tem aqui de revelação aqui nesse texto aqui, né? Não, sim. Então, o que acontece, irmãos, é uma questão de entendimento. Se você me perguntasse se eu fosse dizimista, se eu não falasse para ninguém ia desconfiar, porque no fim das contas era a mesma coisa, né? Eles só iam descobrir se me perguntassem, né? Mas na prática estava todo mês ali, ó, todo mês. Então a questão é o entendimento, é você abrir o entendimento. O problema, sabe qual é? Quando as pessoas avarentas pegam essa revelação do dízimo para condenar o que as pessoas fazem nas congregações, que não tem entendimento do que é dízimo, do que é oferta. Tá vendo? Aquele cara cobra o dízimo, é um maldito, tem pastor maldito, não sei o que, ele cobra o dízimo, eu não piso ali. Irmão, ele não entende isso. Ele não entende, nem vai entender se você fechar o coração e não for lá falar para ele, por mais que ele não aceite. É só você entender e explicar o que é o sentido do dízimo sem condenar a oferta. Isso aí. Todo mundo, toda instituição, todo lugar de reunião, toda casa, todo lugar precisa de dinheiro para ver a reunião, ou você acha que até é o quê? No tempo de Israel, pô, você vai até para você se reunir na rua, sabe? Você precisa ter organização, você precisa ter alimento para dar para as pessoas que estão ali. Vai fazer uma obra de caridade na rua, de caridade na rua, pregar para um mendigo. Vai lá e chega sem um pão e sem um refrigerante, vê se ele vai te escutar. Vai lá, Jesus já sabia disso. Por que ele chegava com comida? Para dar para as pessoas comerem, para as pessoas sentarem sem fome e ouvirem o evangelho. Era sabedoria. Agora vai fazer isso, vai lá fazer isso, a não ser que você sente lá e tua fé esteja tinindo, você pegue um pão, um copo de Coca-Cola e faça virar um cesto de pão e um engradado de Coca-Cola. Aí, se você tiver assim, beleza, não vai precisar de dinheiro mesmo. Entendeu? Agora, mas se você não tiver assim, que nem Jesus estava, você vai precisar comprar pão e vai precisar comprar água, refrigerante, mate, qualquer coisa, para dar para as pessoas comerem, sentarem e te ouvirem.
E como é que você vai ter esse dinheiro, irmão? Ou você bota no teu bolso, ou você pede para os irmãos que fazer a vaquinha. Quando eles fazem a vaquinha, é oferta. E para comprar, é oferta, irmão. Ué, ou não é? Paulo diz, né, que para que a gente trabalhe, para que a gente possa ajudar aqueles que precisam, né? No sentido, exatamente, né? Exatamente. Então, o que acontece é que, às vezes, a gente, infelizmente, né, irmãos? Claro que tem pastores avarentos, claro que tem picareta, cão guloso, como o pessoal gosta de chamar, que é o Ezequiel que fala isso, né? Claro que tem tudo isso. Mas a gente não pode generalizar todos por causa de um. Você imagina? Então, eu vou ter que generalizar todas as ovelhas por causa de alguns bodes que tem. Exatamente. Então acabou, não tem mais igreja, não tem mais nada. Não, o vento que venta lá, venta cá. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado para a gente não generalizar. Tem irmãos que cobram dízimo, mas eles não fazem isso com maldade. É porque aprendeu assim. Cabe a nós chegar até eles e explicar como estamos explicando agora. Quantos daí que estão aqui não sabiam disso e estão sabendo hoje? E vão voltar a pensar, vão pensar novamente agora de maneira diferente. Ó, você quer ver, ó, por exemplo, fala a conversa que você teve com o pastor Márcio. Ele não entendia. Ele não entendia, ele cobrava o dízimo. Ele deve estar ouvindo aí. De repente, se já estiver ouvindo, ele sabe. Agora ele sabe que dízimo são vidas, dízimas são almas. Almas para o celeiro de Deus, que é o milênio. Ele sabe. Ele não vai fazer, ele tem o entendimento que são ofertas, não são dízimos. Dízimos começa falando do dízimo de Jacó, depois vai para o dízimo da lei, e tudo isso é vindouro profético que fala de Cristo e da igreja. É isso que Deus queria montar na cabeça do povo. Como tudo no Antigo Testamento anunciava a vinda daquele aonde tudo se cumpria, o Filho, e depois na igreja. É isso aí. É isso aí. Então, se uma pessoa cobrar, né, primeiro que você não conhece o coração da pessoa, né, para você dizer se aquela pessoa é do diabo ou não. Você tem que ir pregar o evangelho, entendeu? E mostrar para ela qual o verdadeiro sentido disso. E não dizer que tipo assim, agora vai cair a oferta, não. Com esse entendimento, eu penso, cara, que Jesus vai ser fiel e vai até aumentar. Não para o seu próprio bel prazer, para comprar carro, nada disso não. Para poder manter o sustento dos que estão ali, né? Ali congregando com aquele pastor, entendeu? Como acabou de colocar aqui agora, né? O irmãozinho poder ajudar as pessoas, né? Então, isso sim, né? Seria interessante. Ó, o irmão está falando assim, vocês poderiam ter uma aula sobre o seminário do reino, colocando esse tema aí. Não vamos colocar. Porque a proposta do Seminário do Reino são as 4 dimensões do reino, aonde a gente já fala com força sobre o calvinismo. Tá? Com força sobre o calvinismo ali. Inclusive, no seminário que eu fiz na Bahia, depois que eu falei da aula sobre a eleição, o pastor falou comigo, ó, você não vai dormir hoje, que você só vai dormir depois de você me explicar exatamente sobre a eleição. E a gente ficou 4 até 2 da manhã conversando, porque eu bati pesado no calvinismo ali, lá na Bahia, tá? Assunto de dízimo e oferta é um outro assunto que é para falar. É um outro assunto, tá? Então, gente, tem que ir devagar, não é para chegar a bater com tudo, né, ao mesmo tempo e acabar, não. Tudo tem um momento, uma hora certa para falar, e esses irmãos que fizeram o seminário, eles estão aqui, né, no nosso canal. Então, eles vão ouvir agora. Agora é o momento de ouvir. Tem um tempo para tudo. Uma hora chega o momento de falar. Entendeu? Espero que vocês tenham gostado, irmãos. Valeu, galerinha. Próxima. Deus abençoe. Até o próximo estudo. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos.